O tema de hoje é: quem são os filhos de Deus? Segundo o meio popular teológico, na teologia convencional, tanto dentro do cristianismo quanto no judaísmo, eles apregoam que os filhos de Deus são os que crê no eterno e os demais são criaturas. Então nós vamos ver hoje quem são os filhos de Deus. Será que são só os da fé? Ou será que o eterno, nosso Pai, ele tem muitos filhos? Então vamos começar pelo significado da palavra criatura, que a teologia convencional costuma utilizar. Pessoa ou coisa resultante de uma criação. Então tudo é criatura. Tudo que é resultante de uma criação pode ser uma coisa ou uma pessoa, uma individualidade. Então tudo que existe no universo é criação de Deus. Então não há diferença entre as criaturas, porque só há um Deus no universo. Então todas essas criaturas, sejam elas crentes ou descrentes, são a criação do Eterno. E por conseguinte, são seus filhos. Por quê? O nosso DNA vem do Eterno. Somos criados à imagem e semelhança do Eterno. No livro de Gênesis, isso se torna claro. Porque quem coloca dentro de nós o Espírito e por conseguinte a alma é Deus. Então o homem, quando se relaciona com uma mulher, ele só consegue gerar um corpo de carne e sangue, porém sem vida. Quem faz com que esse corpo de carne e sangue tenha vida é Deus. Vida que eu estou querendo dizer é carnal. É Ele que sopra o seu espírito sobre todos aqueles que vão se encarnar neste mundo. Então todos são criados à imagem e semelhança de Deus, porque Deus é espírito, segundo João capítulo 4. E Deus tem alma, Isaías 42, verso 1. Então nós somos deuses, Elohim, filho de peixe, peixinho é. Mas antes de aprofundar esse estudo, quem são os filhos de Deus, nós vamos ver que a teologia convencional, ela tem uma visão superficial das Escrituras. Tem alguns pontos que eles não consideram, eles não enxergam. Não estou aqui dizendo que os que pensam diferente são hereges. Eu não chamo ninguém de herege. Mas cada um está buscando com sinceridade a verdade. Mas cada um só enxerga aquilo que consegue ver. Cada um só consegue entender segundo a sua capacidade intelectual e espiritual. É Deus que desperta em nós para entendermos as coisas espirituais. Jesus mesmo disse aos discípulos: tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Então todas as coisas novas é o Espírito de Deus que revela. E a gente vê que a teologia cristã e judaica está engessada há pelo menos 2000 anos. Não trouxeram nada de novo neste tempo. Então vamos começar com uma passagem interessante em que muitas pessoas não prestam atenção no seu conteúdo. Vamos agora para Jó capítulo 1, a partir do verso 6, que diz assim: num dia em que os filhos de Deus, preste atenção, vieram apresentar-se perante o Senhor, diante de Deus, diante do Eterno, veio também Satanás entre eles. Entenderam? Veio também Satanás
abra os ouvidos, entre eles. Então vieram apresentar os filhos de Deus e Satanás diante de Deus. Isso quer dizer o quê? Quem eram esses filhos de Deus? Eram pessoas encarnadas? Pessoas de carne e sangue? Não. Eram anjos. Eram espíritos. Eram os filhos de Deus que estão no mundo espiritual. Porque entre eles veio quem? Satanás. E quem é Satanás? Um anjo. Então quem são os filhos de Deus? São anjos. Então, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí eu te pergunto, será que é só Satanás que estava rodeando a terra e passeando por ela? E os outros filhos de Deus foram na reunião para quê? Será que esses filhos de Deus ficavam dormindo? Será que esses filhos de Deus não faziam nada? Será que também eles não rodeavam pela terra? Será que eles não tinham serviços a ser feitos na terra? O que são os anjos? Não são espíritos ministradores? Os anjos não cuidam da criação? Então esta reunião aqui era espiritual. E a gente vai ver que não houve apenas uma, houve uma segunda reunião. No livro de Jó, capítulo 2, verso 1. Mesmo texto. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então nós vamos ver neste estudo que todos são filhos de Deus. Porém, não vou dizer que a teologia convencional está errada. Como eu disse no início do estudo, ela entende parcialmente, porque ela diz que só os da fé são filhos de Deus. Então o que nós encontramos na Escritura? Que todos, pelo DNA, são filhos de Deus. Contudo, dentre os filhos de Deus, encontram-se os obedientes e os rebeldes, sendo que, em algumas passagens, nós encontramos que os obedientes e os da fé são chamados de filhos de Deus. Mas perante ao Eterno, quem são seus filhos? Um pai tem 2 filhos, um obediente e um desobediente. Se você perguntar para ele quantos filhos ele tem, ele vai responder o quê? Tenho 2 filhos e não um. Ele não vai desprezar o rebelde, a menos que ele não seja um bom pai. Não é isso? Para ele, todos são seus filhos. Ele poderá completar a resposta. Tenho 2 filhos, porém, um me dá alegria e outro me dá tristeza. Um é obediente a mim, o outro é desobediente. Prosseguindo aqui, Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então existem 2 interpretações no meio teológico, dizendo que esses filhos de Deus são os descendentes de Sete. São homens carnais. E outra interpretação teológica entende que esses filhos de Deus são anjos. Anjos literais. E que vieram à terra se relacionarem com mulheres. Também estão corretos. Mas como entender essas 2 interpretações? Se nós observarmos, cada um possui a sua parte de verdade, mas falta entender algo mais. Mas antes de explicar, eu vou ler mais um verso aqui, Gênesis 6, verso 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, tá vendo? Teve relação sexual. Estes foram valentes,
varões de renome na antiguidade. Então nós sabemos, segundo a própria Escritura nos atesta, de que anjos não se casam nem se dão em casamento. Então não são, literalmente, anjos espirituais. Apesar deles terem um corpo palpável, porém o corpo deles não é um corpo de carne e sangue. Não sendo um corpo de carne e sangue, não pode se relacionar sexualmente com mulheres de corpo de carne e sangue. Observe em 1 Coríntios 15, a partir do verso 35, o seguinte texto: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Ou seja, só se obtém o segundo corpo depois da morte física. Continuando, eu vou pular alguns versos, verso 40. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Está vendo que há distinção entre corpos celestiais e corpos terrestres? Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. O que são estrelas? São anjos. Na Escritura a gente não vê hierarquia de anjos, os querubins, os serafins. Um tem 4 asas e o outro tem 6 asas. Isso quer dizer que é literal? Não, é espiritual. Asa significa que eles podem, entre aspas, voar. Ou seja, se locomoverem de forma rápida, mais rápida do que um homem de carne e sangue. Então, o que é essas 4 asas e 6 asas? Hierarquia. São mais velozes, entre aspas, são mais poderosos, entre aspas. Continuando, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, observem bem, se há corpo natural, há também corpo espiritual. 2 corpos diferentes. Pulando mais alguns versos, vou para o verso 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Está vendo que o homem é da terra e é do céu? São 2 homens. Então, quando o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, qual deles é? Os 2. Porém, Deus não é homem de carne e sangue. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, trouxemos de onde? Qual é a nossa imagem antes de ser terreno? Paulo diz que nós trouxemos a imagem do que é terreno. Devemos trazer também a imagem do celestial. Então essa imagem nós trouxemos da onde? Tanto da terra quanto celestial. O nosso corpo terreno e o nosso corpo celestial. Tudo provém do eterno. Observe aqui Lucas 20, verso 35. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Ou seja, os anjos não morrem. Aqui está dizendo morte carnal, não podem mais morrer. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Verso 37. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Quem são esses todos vivem? São todos os filhos de Deus, os bons e os maus. Nós temos que entender que em Lucas 20, no 35, a
há filhos de Deus que são dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos. Porém, se você pegar o texto que eu vou ler agora de Atos 24, a seguinte afirmação, verso 14. Porém, confesso-te que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então eu te pergunto, a ressurreição de todos aqui como será? Todos serão iguais aos anjos. Porém, uns serão dignos de entrar no reino e outros não. Mas todos vão ser iguais aos anjos do céu. No céu não existe anjos bons e anjos maus? Assim também na ressurreição. Portanto, todos vão ressuscitar e vão ser iguais aos anjos. Sejam os salvos, sejam aqueles que não alcançaram a salvação. Sabemos também que em Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como era. O corpo não veio da terra, o corpo de carne e sangue não veio da terra, volta para o pó. E o espírito volte a Deus que o deu. E o espírito volta a Deus com que corpo? Com o corpo do céu. Segundo 1 Coríntios 15, na ressurreição. São iguais aos anjos. Só que se voltar a Deus, é no sentido de voltar ao mundo espiritual, porque Deus está em toda parte, Deus é onipresente. Então ele não precisa sair da terra e viajar pelo outro lado do universo para chegar onde Deus está. Não, ele volta para Deus de que forma? Instantâneo. Ou ele está em comunhão com o eterno, ou seja, tem a vida eterna, ou ele está morto, mas mesmo assim está diante do eterno. Observe que em Lucas 16, no verso 22, diz: aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha aí, região espiritual. Morreu também o rico e foi sepultado. Ah, quer dizer que o rico então está debaixo da terra? Não, o espírito volta para Deus. Olha o que diz o 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão. Observou que esse rico chamou Abraão de pai? Por que será que ele chamou de pai? Porque também ele é um filho de Deus. Então ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então em Gênesis 6, voltando lá, quem eram os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens? São anjos que se encarnaram e como homens se relacionaram com elas. Como que eu posso provar isso? Então vamos continuar. Jó 38, a partir do verso 4. Onde estava tu? Deus está conversando com Jó. Onde estava tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quem que é a pedra angular? Yeshua, Jesus. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ué, já tinha filho de Deus aqui? Olha que interessante. Lembra-se do Salmo 90, verso 2? De eternidade a eternidade tu és Deus? Olã ad olã? Deus nunca deixou de criar. Deus não é um ser que fica roncando uma eternidade passada e de repente ele resolve acordar do sono letárgico e fala assim: preciso fazer alguma coisa, então vou criar os céus e a terra. E aí só fez isso. E depois, na eternidade futura, ele volta a dormir. Por quê?
A Escritura não diz nada. Então é assim que devemos acreditar? Não. Salmo 90, verso 2 explica: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Cada eternidade, Deus cria, podemos dizer assim. Isso quer dizer que são duas criações, de eternidade a eternidade? Não sabemos. Mas que pelo menos mais de uma tem, com toda certeza. Porque Deus jamais ficaria inativo. Jesus mesmo disse: meu Pai trabalha até agora. E amanhã ele não vai trabalhar, não? Ele vai dormir? Não. A gente vai ficar tocando harpa a eternidade toda e Deus dorme. E Deus fica só ouvindo, não faz mais nada. A função de Deus não é criar. A função de Deus não é reinar, governar. Então toda a eternidade, seja ela antes da terra, depois da terra, Deus é Deus. Deus jamais esteve sozinho. É difícil para a razão humana entender isso. Um dia nós podemos entender em maior profundidade, mas pelo menos isso nós temos que ter em mente, que Deus jamais está sozinho. Deus jamais deixou de criar. E vemos nesse capítulo 38 de Jó, depois que ele faz esse monte de pergunta para Jó, leia depois o capítulo 38 inteiro. E veja no verso 21, que é o que eu vou ler agora, o que Deus responde para Jó. Tu sabes, está falando com Jó, porque neste tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Então lembra lá no verso 7 de Jó 38, que as estrelas juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Estrelas não são anjos? Segundo a própria Escritura nos atesta? Sim. Então quem era Jó? Um anjo que se encarnou. Vamos ver agora o Salmo 82, que eu gosto de citar muito no meu canal, mas é conveniente para quem está vendo esse estudo pela primeira vez, ou que não tem esse conceito, possa entender. Salmo 82, verso 1, Salmo de Asaf: Deus assiste na congregação divina. Aqui no original hebraico é Adat El. Adat vem da palavra Edá, que significa testemunha. Essa palavra, na Torá, no Antigo Testamento, nos 5 primeiros livros da Escritura, a palavra Edá é traduzida por congregação, que é a mesma coisa que igreja. Então é errado afirmar que Deus tem plano A, plano B, plano C. Não, Deus tem um plano só. Deus trabalhou com o seu povo e com a sua igreja desde o princípio. A lei e a graça existem desde o princípio, faz parte do caráter de Deus. Não podemos afirmar que Deus é um no Antigo Testamento, vingativo, mau, e que Deus é bonzinho no Novo Testamento. Não, Deus é o mesmo. Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje será para sempre. Então Deus assiste na congregação divina no meio dos Elohim, no meio dos deuses. No original aqui está Elohim. Então Deus assiste no meio dos Elohim, no meio dos espíritos. Estabelece o seu julgamento. Julgamento, se tem julgamento, é porque existe os que são absolvidos e os que são condenados. Porque estabeleceu o julgamento no meio dos deuses só dos que obedecem, não precisa ter julgamento. Julgamento você tem duas respostas: absolvido ou condenado. Então Deus está na congregação divina, no meio dos Elohim, no meio dos deuses, e estabelece o seu julgamento. Verso 6. Eu disse: sois deuses, sois Elohim, sois anjos, sois espíritos, sois todos filhos do Altíssimo. Todos. Não tá falando só dos bonzinhos, não. Está incluindo todos aqui. Todos são filhos do Altíssimo. Todos são Elohim. Verso 7. Todavia, porém, entretanto, como homens, morrereis. Observem aí. Olha, vocês são deuses, Elohim, são meus filhos. Todavia, como homens, morrereis como qualquer dos príncipes a vez de sucumbir. Está vendo aí como explica Gênesis capítulo 6? Que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens? Quem são esses filhos de Deus de Gênesis 6?
São anjos que se encarnaram na Terra e aí podem ter relação sexual com mulheres, filhos dos homens. Mas uma prova de que esse Salmo 82 está falando de todos são filhos de Deus, todos Elohim, todos espíritos, todos anjos são filhos de Deus, é o que está em João capítulo 10, verso 32. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Verso 33. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles estavam acusando Jesus e Yeshua de ser Deus, de ser o Eterno. Olha o que Jesus responde no verso 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Jesus estava dizendo aos judeus que ele não era Deus, mas era filho de Deus. Porque ele citou o Salmo 82, verso 6. Ele estava falando que ele era filho de Deus, assim como os fariseus também o eram. Porque está no plural. Verso 35. Se ele chamou deuses aquele quem foi dirigido a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus? Então alguém pode perguntar, está vendo aqui no verso 35? Só são chamados de deuses a quem foi dirigida a palavra de Deus. A palavra de Deus é só para o salvo? Tem certeza? Ou é para todas as pessoas, toda criatura? Para quem que nós temos que pregar o Evangelho? A toda criatura. Acontece que a pessoa pode aceitar ou rejeitar a proposta. Mas a palavra de Deus ela foi dirigida, destinada a todas as pessoas, a todos Elohim, a todos os filhos de Deus, a todos os filhos do Deus Altíssimo. Marcos 16, a partir do verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Por que 11 e não 12? Porque Judas já havia se matado. Então, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, tá vendo? A teologia tradicional será que está certa? O resto é criatura e nós somos filhos de Deus? Não. Todos são filhos de Deus e todos são criaturas. Olha o próximo texto que eu vou ler. 2 Coríntios 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Continua sendo criatura. Então quem chama os perdidos de criatura tem que ter amor. Porque nós também somos criaturas. Não pode ser orgulhoso dizendo que eu sou filho de Deus. Você está perdido, você é criatura. Infelizmente tem alguns irmãos nossos que fazem isso. Então, tanto a palavra criatura quanto a palavra filho, ela tem que ser entendida espiritualmente. Ela tem que ser entendida de que todos nós somos filhos de Deus. Porém, existem os obedientes e os desobedientes. Mas todos merecem o nosso amor. Todos merecem a nossa consideração. Observe agora o slide da passagem de João capítulo 10, 36. Só para me explicar um outro conceito. Então você vê em vermelho aí a palavra filho, que no grego é a palavra huios. Então Jesus se declarou filho de Deus. Acontece que o tradutor aqui colocou filho com F maiúsculo. Agora, será que Jesus estava falando que era filho com F maiúsculo ou estava dizendo que era filho de Deus? Como os fariseus também o eram. Porque o Salmo 82, verso 6, está falando que todos são filhos de Deus. Então, qual filho Jesus estava dizendo que ele era? Irmão dos fariseus. Acontece que a teologia tradicional, quando pega essa palavra huios, filho, interpreta que são filhos maduros, filhos maiores, e que existe uma outra palavra chamada teknon, que são filhos da carne. Filhos gerados por um pai. Sabemos que existe essa palavra grega teknon, para filho gerado por um pai.
mas também pode ter dois aspectos, o positivo e o negativo. Eu vou mostrar daqui a pouco. E não é pela palavra em si que podemos afirmar se é positivo ou negativo. Para Ruios, nós temos outras passagens, você pode conferir aí se você tiver como checar no original em grego. Você vai encontrar em Efésios 2:2, Efésios 5:6, Gálatas 4:22, Gálatas 4:30, Colossenses 3, verso 6, Romanos 9:27 e outros versos. E desses que eu citei, Gálatas 4:22 diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, 2 ruios, um da mulher escrava e outro da livre, ou seja, Isaque e Ismael. E Paulo usou a palavra ruios. Então tem um filho ruios positivo e um filho ruios negativo. Nem todos os filhos são maduros. Observe o erro da teologia tradicional que alguns apregoam. Romanos 9:27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos ruios de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Está vendo aqui? Ruios como a areia do mar? Nem todos serão salvos, somente o remanescente. Observe o próximo slide, Mateus 8:12. Ao passo que os filhos do reino, ruios, serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está vendo como não podemos ser radical? Não podemos ir ao pé da letra, nós temos que ver o contexto e entender o espiritual. Então em vermelho está a palavra ruios, filho, e em roxo está a palavra basileia, que significa reino. Então os filhos do reino vão ser jogados para fora. Qual filho do reino? Todos? Não, os desobedientes. Então aqui nós temos 2 filhos, o filho obediente e o filho rebelde. Qual vai ser jogado em trevas exteriores? O rebelde. Outro slide, 1 João 3:10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Olha aí está a palavra teknon. Aqui não foi usado nem para filho de Deus, nem para filho do diabo. Não foi usado ruios. Filho maduro. Está vendo como não podemos ir ao pé da letra, mais uma vez? Foi usado teknon, filho da carne. Filho de um pai. Então nós temos aí em vermelho a palavra teknon, filho. Temos em verde a palavra theos, que é Deus. E em roxo a palavra diabolos, acusador, diabo. Então se não tivermos discernimento espiritual, não vamos entender as passagens. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistidos até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, ruios, pode checar aí no original, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Quando que nós somos reprovados? Quando desobedecemos. E é só o crente que desobedece? O ímpio também. Porque o Senhor corrige a quem ama. Quem que Deus ama? Ele ama só o salvo, o perdido não. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então o salvo vai ser açoitado? Também vai. O ímpio vai ser açoitado? Vai. O que são os açoites? São puxões de orelha. São correções. Os açoites visam que a gente possa ser corrigido, admoestado, e que nós aprendemos com as lições. O próprio Jó foi entregue a Satanás, pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, para ser provado. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, ruios. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, ruios.
Qual pessoa neste mundo está sem correção? Algumas pessoas dizem assim, eu conheço muitos ímpios que têm uma vida boa. Você está do lado dela 24 horas, os 30, 50, 80 anos que ela está na carne, para você saber se a vida dela é boa? Se não tem choro, se não tem dor, se não tem angústia? Quem nesta vida não tem isso? Então é lei do engano achar que ninguém está sob a correção de Deus. É lei do engano a gente achar que Deus não está disciplinando seus filhos. 1 Coríntios 5:5, Paulo disse, entrega a Satanás para que através da destruição da carne o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é a destruição da carne? As dores, angústias, sofrimentos, doenças. E a destruição da carne pode chegar a tal ponto de ocorrer a morte física. Então, haja o que houver, entrega a Satanás tem um objetivo de disciplinar os filhos. Com que propósito? Para que o espírito seja salvo. A essência. A nossa essência. Aquilo que volta para Deus. Porque o corpo volta para o pó. Mas o espírito volta para Deus. Observe aqui em Levítico 19:18 o que diz a lei, o que diz a Torá. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O que dizia a Torá, a lei? Para amar o próximo como a ti mesmo. E não se vingar nem guardar ira contra os filhos do teu povo. Então muita gente interpreta que o próximo é só o salvo. O irmão nosso da igreja, da sinagoga. Não, esse nosso próximo são todas as pessoas. Porque como eu disse, todos são filhos de Deus. E a gente vai ver mais versos aqui, Mateus capítulo 5, verso 43. Ouviste o que foi dito, olha o que Jesus está dizendo. Ele vai citar esse texto de Levítico 19:18. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Olha como Jesus está acrescentando. Como Jesus está explicando a lei que as pessoas não entendiam. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, amar ao próximo como a ti mesmo é quem? É só o meu irmãozinho da igreja? Da sinagoga? Não. Eu devo amar os inimigos. E orai pelos que vos perseguem. O que Jesus fez quando foi crucificado? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus não amou os inimigos? Sim. Jesus é um exemplo para todos os dias da nossa vida. Todos os atos dele são exemplos para a nossa vida. Então devemos amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Para quê? Para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Tá vendo? É só quem ama que se torna filho do Pai Celeste. Aqui nós temos que entender o contexto. Então nós temos os filhos que se parecem com o Pai pelo DNA, ou seja, todos, porque todos são gerados pelo Pai, segundo a imagem e semelhança. Porém, no caráter, são chamados de filhos de Deus aqueles que são obedientes, aqueles que se parecem com o Pai. Essa é a interpretação correta deste verso. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir a chuva sobre justos e injustos. Está vendo como Deus não faz diferença entre filhos? Ele manda o sol e a chuva para ambos. Por quê? Porque Deus ama a todos. Mas não quer dizer que vai ter castigo para os desobedientes? Deus não vai castigar? Vai. Mas Deus não vai castigar com o fim só de punir. Deus vai castigar para que eles cheguem ao arrependimento. Para que eles um dia na eternidade sejam salvos. Olha o que diz, continuação, Jesus e Yeshua, verso 46. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os bandidos, os ímpios, eles amam aqueles que os amam. Então se eu amo só o irmãozinho da igreja, da sinagoga,
que eu faço de diferente, de especial? Nada. Eu sou igual a pessoa da rua, do mundão. Então, para mim ser especial, ser diferente, eu tenho que fazer como Jesus ensinou, como Yeshua ensinou. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então Jesus está dizendo, ou melhor, está mandando, porque a palavra, o verbo aí, sede, é um verbo no imperativo, é uma ordem. Sede vós perfeitos. Ele não está pedindo, por favor, seja perfeito. Ele está mandando. Seja perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Efésios capítulo 5, verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Observe que Paulo disse aqui, que a ira de Deus nós temos que entender que não é a maldade de Deus, é a correção, é o castigo. Mas o castigo como um pai, educativo. É um puxão de orelha, é umas palmadas, é uma chinelada, igual o pai dá nos filhos. Para castigar, não, para corrigir. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E quem são os filhos da desobediência? Ruios. Essa palavra filhos aí é ruios, no grego. Romanos 9, verso 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então estes filhos de Deus, esses ruios de Deus, não são os da carne, ou seja, não é qualquer pessoa. Mas esses ruios são os ruios da promessa, os filhos da promessa. Então aqui você não pode ser radical também. Então tá vendo? Olha, é só os filhos da promessa que são filhos de Deus. Exatamente como diz o próximo passagem. Ó. Gálatas 3,26 diz: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então o que a teologia tradicional faz é pegar essas passagens e radicalizar. Tá vendo? São só os que têm fé, ou só os filhos da promessa, é que são filhos de Deus. Sim e não. Como eu disse, pelo DNA, todos são filhos de Deus. Mas aqueles que têm o caráter do Eterno é que são chamados verdadeiramente filhos de Deus. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Aqui também, se a interpretação for radical, as pessoas vão dizer que os verdadeiros filhos são os adotados. Mas o que significa a palavra adotado? Adoção é um filho verdadeiro também. Tem o mesmo direito do filho natural. Todos não são, entre aspas, criaturas? Então, quando o texto está dizendo que somos adotados, Deus está nos aceitando de volta. Então usa o termo adoção, mas o significado é o mesmo, de um filho natural, porque o filho adotado tem os mesmos direitos. 1 João 5,2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, quando que a gente ama a Deus? É quando nós amamos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Será que é só os da igreja? Será que são só os da sinagoga? Não. O que diz a lei? O que Jesus disse? Amar ao próximo como a si mesmo. Eu, porém, vos digo, amai os inimigos. Tem gente que fala assim, mas o amor não é o mesmo. Concordo, o amor carnal não é o mesmo. Entre uma pessoa querida e uma pessoa inimiga nossa.
Porém, o amor que temos que ter é o amor de Deus. O amor de Deus tem que fazer de nós que a gente ame igualmente o ímpio e o salvo. Como Jesus fez. Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Jesus amou os inimigos. Não estava falando só da boca para fora. E eu vou mostrar daqui a pouco uma passagem que fala da má conduta de um filho salvo e que não amou o perdido. Não obedeceu o que Jesus ensinou, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. E se o perdido fosse nós? Será que a gente gostaria que um irmão nosso salvo nos rejeitasse? Nos tratasse de forma diferente? Então esse fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem é a melhor forma de entender como se deve amar a todos indistintamente. Então o texto que eu queria mostrar da má conduta de um irmão salvo está em Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, que diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, 2 ruios. Observe no grego como está. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho ruios, observe no original em grego, o filho mais novo, mais moço, ajuntando-se tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Guardem essa palavra. Partiu para uma terra distante. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Observe que esse filho se arrependeu. E ele reconheceu que não pecou só diante do pai, mas contra o céu também. Já não sou digno de ser chamado teu filho, ruios. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, está vendo que foi um verdadeiro arrependimento? Ele não queria voltar para casa só para ser tratado como filho. Ele não se importava de ser qualquer pessoa diante do pai, desde que ele vivesse com o pai. Então ele estava realmente arrependido. Não tinha nenhum interesse por trás disso. Verso 20. Levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Por que seu pai o avistou? Porque todos os dias ele estava aguardando o filho voltar para casa. Esse é o verdadeiro pai, o pai que ama o perdido. Ansioso esperava ele voltar para casa. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai toma a iniciativa de correr, abraçar e beijar o filho, sem perguntar nada ao filho. Mas Deus não é onisciente? É onisciente. Mas eu quero destacar que Deus age primeiro com o sentimento do que com a razão. Quem ama não procura justificativa, simplesmente ama. Verso 21, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, teu ruios. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Qual roupa? A roupa nupcial. Roupa de bodas, de banquete. Vestiu, ponde um anel no dedo. O que é o anel no dedo?
simbolizavam naquela época o nome da família. Passou a ser aceito como Ruios, filho de Deus. Foi adotado como filho de Deus. E sandálias nos pés. Por que sandálias? Porque ele não era mais escravo, mas se tornava senhor. Verso 23. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Ou seja, ia fazer um banquete, uma festa, para receber o filho de volta. Porque este meu filho, Ruios, está vendo como Deus o chama de filho? Estava morto e reviveu. Reparem, estava morto e reviveu. Mas ele não habitava em terra distante? Então quer dizer que ele não estava morto? Sim e não. Temos que entender espiritualmente. Como assim? Ele não estava morto fisicamente, mas estava morto espiritualmente. Então observe que no espírito ele estava morto e reviveu, ressuscitou. Porque este meu filho Ruios estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começou a regozijar-se. Ora, o filho Ruios mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Percebe aí a má conduta do filho mais velho? Ele não amou seu irmão mais novo. Não amou seu próximo como a si mesmo. E se fosse ele o mais novo? Será que ele gostaria de ser recebido bem na casa? Claro que sim. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, Ruios, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então não importa quanto tempo a gente é salvo, se é 1 ano, 2 anos, 50 anos, 100 anos, temos que ter sempre a mesma conduta. Não importa quanto tempo eu estou servindo o meu Pai, o Eterno. Eu tenho que tratar aquele novo convertido, aquele irmão que voltou para casa, com amor. E não chegar diante do Pai e falar assim: ah, você está dando regalia para esse daí? E eu há tanto tempo te sirvo? É egoísmo. É egoísmo. Verso 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, só para provar que esse morto é espiritual e não físico, vamos para Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quem que nós éramos? Filhos da ira. Isso quer dizer que não éramos filhos de Deus? Éramos, mas éramos esse filho rebelde, esse Ruios, que voltou para casa. Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então, sobre quem fica a ira de Deus? Sobre os desobedientes.
E o que diz Efésios 2, verso 3? Por naturezas, filhos da ira. A gente, quando dá o testemunho, faz igual o filho pródigo. Olha, eu estava num país distante, dá o testemunho, né? Estava no fundo do poço, estava lá comendo o pão que o diabo amassou, ou melhor, comendo do resto da comida dos porcos, perdia tudo, passava fome. Não é assim que a gente dá o testemunho na igreja, na sinagoga? E a gente não era criatura ou era filho de Deus? Era os dois. Então, se você pegar o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós podemos chamá-lo das parábolas dos achados e perdidos. Lá nós temos a ovelha perdida, nós temos a dracma perdida e temos o filho perdido. Todos apontando para a alegria que o céu tem quando um perdido se arrepende, quando um filho se arrepende. E agora você pode entender Lucas 15, verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Esse até encontrá-la é quando? É 1 minuto, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 20 dias, 1 ano, 50 anos, uma eternidade. Quanto tempo que é? O que Lucas escreveu? Até encontrá-la. O pai não desiste enquanto não encontrar esse filho perdido, como na passagem lá do filho pródigo. Viu que o filho vinha de longe. Observe agora Gênesis 4, a partir do verso 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Vendo que são 2 irmãos? Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Essa palavra errante é nômade, sem residência fixa, perdido. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Que tipo de morte é essa? É a morte espiritual. Porque somente Deus pode matar ou ressuscitar uma pessoa que estava morta espiritualmente. Então é Deus que coloca esse sinal. Nós podemos ter o sinal de vida eterna ou o sinal de morte eterna. Isso quer dizer que morte eterna não tem salvação? Depende. Depende do nosso arrependimento. Mas o nosso arrependimento se dá quando? Durante a nossa vida física? Não só. Mas durante toda a vida que temos como filho de Deus. Quando que nós fomos criados? No ventre da nossa mãe? Ou nós existíamos antes da criação da terra? E Jó? Quando que ele existia? Quando que Jó foi criado? Segundo Jó 38, verso 21. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Essa palavra Nod significa errante, fugitivo, sem residência fixa, é a mesma coisa que errante. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seu filho.
Então nós somos os Caíns. Todos nós fomos expulsos do Éden. Segundo Ezequiel 18, ninguém herda o pecado de outro. Eu não sou adúltero porque o meu pai é adúltero. Eu não sou mentiroso porque minha mãe é mentirosa. Porque o meu bisavô é mentiroso. Eu não sou salvo porque o meu pai está salvo, porque minha mãe está salva, porque Abraão está salvo. Eu sou salvo quando eu busco a salvação. E eu sou condenado quando eu peco. Então todos nós, durante a nossa história, desde o dia que nós fomos criados, e não apenas quando estávamos no ventre da nossa mãe. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Voltarei para o ventre de minha mãe? Não. Voltarei para onde? Para o eterno, para Deus. Porque de lá eu saí. Para lá eu volto. Então, errante é quem não tem residência fixa. Vive como nômade, perdido, sem direção. Provérbios capítulo 5, já caminhando para o final, a partir do verso 4. Mas o fim dela é amargoso, como um absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Aqui está falando da mulher adúltera. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Inferno aqui é a palavra Sheol, região dos mortos, inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Então observe o papel de Caim. O que significa errante? É estar morto nos delitos e pecados. Fazer parte da ira de Deus. Ser chamado de filhos da desobediência. Ser chamado de filho do diabo. Mas diabo tem filho? Não. Os filhos vêm da onde? De Deus. Diabo cria alguém? Não. O diabo gera filhos? Não. Diretamente, não. Todos vêm de Deus. Mas, se nós obedecermos, somos chamados filhos de Deus. Se nós somos rebeldes e desobedientes, somos chamados de filhos do diabo. Simbolicamente. Portanto, o que ensinou Jesus e Yeshua? Ide, fazei discípulos em todas as nações. Pregai o evangelho a toda criatura. Buscai o perdido, a ovelha perdida, até encontrá-la. Busque o Caim que vive errante. Com que finalidade? Para que ele aprenda como nós um dia aprendemos com Jó. Qual foi a lição que Jó aprendeu? Em Jó 42, verso 5, ele disse: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Espero que os irmãos tenham gostado de mais esse estudo. Um abraço a todos e shalom, shalom.